Então, aquilo que eu vou aqui falar tem a ver um pouco com a legislação sobre o património arqueológico, mas também a maneira de o conhecer, porque tal como o professor Rui Fragoso estava a referir na sua apresentação, e muito bem, a importância do património cultural, ambiental, nós primeiro, dentro das nossas parcelas de exploração, temos de saber o que é que temos primeiro para depois podermos dar o passo seguinte. E eu começava apenas aqui pela um bocado da história da nossa empresa. Não levem isto para o lado comercial, mas é importante eu referir isto, porque nós estamos intimamente ligados com estes processos de reconversões agrícolas, por assim dizer. No caso, em 1996, foi quando a nossa empresa foi criada, devido a um trabalho arqueológico na herdade dos Perdigões, em Reguengos de Monsaraz, onde ia ser plantada uma vinha, e o doutor Roquete, ao passar de helicóptero, viu umas coisas, umas terras diferentes à superfície, depois dos terrenos terem sido sorribados, e fez-se lá trabalhos arqueológicos que duram até ao presente. O sítio foi classificado como Monumento Nacional em 2019. A Torre do Esporão, que é um símbolo das garrafas de vinho de Montevelho, é onde temos a nossa exposição, onde temos o nosso escritório do projeto. Deste projeto resultaram vários outros projetos, foram feitos doutoramentos, foram escritos e continuam a ser escritos diversos artigos, ou seja, isto podia apresentar este slide no fim, para debate, mas eu queria mostrar logo de início para que se tivesse noção. Nós estamos intimamente ligados com estas questões de valorização do património associado a projetos agrícolas. Então, o que é que nós temos hoje em dia? Hoje em dia temos uma profunda alteração da paisagem do Alentejo, já vem das campanhas do trigo, quando houve uma série de transformação da superfície para a plantação de culturas, mas com o fecho da barragem do Alqueva, da parte dos agentes ligados ao património, não houve um planeamento crítico daquilo que viria a acontecer, que era a existência dos blocos de rega e, consequentemente, culturas com um grande impacto na superfície do terreno. E com isto chego ao que a maior parte dos promotores agrícolas me perguntam: mas porquê é que eu tenho que investir no património? Porquê é que eu tenho que pagar trabalhos arqueológicos? Bem, uma das razões começa logo pela utilização de máquinas, de maquinarias diferentes, com ripagens a 2 metros de profundidade, até 1 metro de profundidade, dado que os solos no Alentejo não são muito profundos, e como é óbvio, isso leva a uma alteração não só da superfície, mas também do subsolo. E, como é óbvio, o subsolo e o património arqueológico, que é um recurso cultural finito e não renovável, foi-nos deixado, por exemplo, um cemitério com 5.000 anos, foi-nos deixado há 5.000 anos e vai desaparecer. Está consagrado na legislação portuguesa e integra todos os vestígios cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua relação com o ambiente. Logo, goza de um regime especial de proteção legal, nomeadamente a Lei de Bases do Património Cultural, onde nos é referido que
a identificação de qualquer testemunhos arqueológicos implica que da mesma seja dada informação à administração do património cultural ou à autoridade policial. Cabe à administração do património cultural determinar condicionantes à percussão de obras de maneira a garantir a conservação total ou parcial de estruturas arqueológicas descobertas no decurso das mesmas, cabendo aos promotores todos os custos inerentes às operações de arqueologia preventiva e de salvamento tornadas necessárias pela realização dos seus projetos. Como é óbvio, o património está lá, sempre lá esteve, não é? Nós só vamos mexer nele se quisermos mexer nele. Pronto. E depois temos também, nos planos diretores municipais, alguns condicionalismos à partida para o património arqueológico. Contudo, existem uma série de problemas que nós temos nos deparado ao longo destes anos todos, a trabalhar com diferentes promotores agrícolas, alguns dos quais já vi que estão aqui presentes, que é uma informação, a lei, ou seja, o que eu quero dizer é, a lei até está bem feita e é clara naquilo que é dito. Contudo, quando nós vamos olhar para a informação existente, verificamos que ela está dispersa em diferentes bases de dados e bibliografia específica, que os PDMs têm diferentes medidas, o PDM de Beja tem umas medidas, o de Serpa tem outras, o de Ferreira do Alentejo tem outras e poucas, algumas das quais baseiam-se em avaliações antigas. Um dos maiores problemas é que raramente são referidas áreas arqueológicas, ou seja, polígonos, mas sim pontos, e um sítio nunca é um ponto, é sempre um polígono. E depois a falta de recursos humanos na administração central para dar resposta a todos os pedidos de informação, porque como nós sabemos, todos os dias há novos projetos agrícolas a acontecer. Dando aqui dois exemplos de como é que isto funciona. No exemplo 1, temos uma parcela de terreno com sítios arqueológicos referenciados, neste caso do PDM de Beja, onde o PDM de Beja até é bastante claro no que se deve fazer em cada sítio, porque tem várias classes para os diferentes sítios arqueológicos, ou seja, sabe-se à partida que tipo de trabalhos terão que ser realizados nesses sítios. E o exemplo 2, uma parcela de terreno sem sítios arqueológicos referenciados, mas como o Alentejo é muito rico, eu não trabalho há 20 anos no Alentejo e não há um palmo de terreno que eu conheça que não tenha vestígios de património arqueológico. No decorrer dos trabalhos são identificados vestígios arqueológicos, ou pelos operários do terreno, ou por alguém que os identifica. O que é que acontece? As operações no terreno são interrompidas e terão de avançar trabalhos arqueológicos. Neste caso a lei também é clara, o incumprimento desta disposição pode consubstanciar crime de destruição de vestígios, punível com pena de prisão até 3 anos e multa até 360 dias. E isto infelizmente já aconteceu noutros casos. Tendo em conta todos as obrigações legais e estes problemas que nós identificamos, quando começámos a trabalhar há cerca de 7 anos neste tipo de projetos, tentámos basear-nos numa filosofia de aproximação entre a legislação, os princípios e métodos arqueológicos e, para mim mais importante de tudo, as questões de quem implanta as diferentes fases de um determinado projeto agrícola. Porque as leis são claras, mas nós temos também que perceber quem vai produzir, quem vai transformar, quem vai gerir depois uma propriedade,
é preciso saber que tipo de tarefas são executadas para podermos encontrar as melhores soluções. Nos últimos 7 anos implantámos este modelo em cerca de 250 projetos agrícolas, e já exportámos para outras áreas, nomeadamente a questão das florestas, reflorestações, centrais fotovoltaicas, ou seja, tudo o que tem um impacto grande na superfície e no subsolo dos terrenos. Então, a filosofia do estudo de impacto patrimonial é cumprir com as obrigações legais, como é óbvio, e, num jargão, prevenir antes de afetar. Porque aqueles 2 exemplos que eu vos dei há pouco, se num lado já há condicionantes, no outro lado não há, mas não quer dizer que não exista lá nada. E o que é que isto compreende? Compreende a realização do inventário patrimonial das áreas de trabalho, a caracterização e avaliação patrimonial de cada um dos elementos, ou seja, cada um dos elementos patrimoniais, a definição do grau de afetação que cada um desses elementos vai sofrer com diferentes tipos se é sorriba, se é só ripagem, se é ripagem cruzada, se são valas, a definição de medidas de salvaguarda e de minimização para cada um desses elementos e a definição de recomendação de boas práticas, leia-se, durante o processo de gestão do projeto. No fundo, isto é um cadastro patrimonial, de uma parcela de terreno. Ou seja, nestes estudos de impacto patrimonial, consideramos os condicionalismos prévios, ou seja, onde já existe algum ofício, algum parecer, ou PDM, ou da Direção-Geral do Património, ou da Direção Regional de Cultura, já existe um condicionalismo prévio, avança-se para o estudo da parcela. Há casos em que é avaliação de impactos, ou seja, já existe um projeto agrícola que foi plantado, mas no qual não foram cumpridos os condicionalismos prévios. Nestes casos, nós nunca queremos chegar a estes casos, porque normalmente nestes casos já há uma afetação do património. E havendo uma afetação do património, terá que fazer uma coisa que normalmente não se gosta de, nós arqueólogos gostamos muito de fazer, mas os promotores destes projetos não acham muita piada, porque tem um custo diferente do que se as coisas forem feitas previamente. Porque quando há afetação de património, obrigatoriamente, é o que diz a lei, terá que se passar para a escavação arqueológica. E a escavação arqueológica é um processo mais moroso, sendo mais moroso, como é óbvio, tem mais custos. Ou então, por solicitação espontânea do promotor. Eu tenho uma parcela de terreno, não tenho qualquer condicionalismo prévio, mas eu, por mim, quero ter o cadastro patrimonial desta parcela. Posso-vos dizer que daqueles cerca de 250 projetos que temos feito, que fizemos, se calhar 35% são feitos por solicitação espontânea de quem vai, quem quer conhecer o que é que tem na sua propriedade. Isto é importante para este debate do património cultural. Ou seja, este modelo começa com o contacto entre todas as partes envolvidas, entre a tutela, entre a Câmara ou a Junta de Freguesia, o promotor do projeto. É feita uma primeira pesquisa nas várias bases de dados, em bibliografia, ou seja, junta-se tudo aquilo que se encontra disperso. É feita depois uma sistematização dos dados relativos à paisagem das áreas de trabalho, num sistema de informação geográfica. Aliás, este tipo de estudos de impacto patrimonial têm um relatório anexo, como nós já vamos ver, mas
baseiam-se em sistemas de informação geográfica, tudo é criado numa base de dados para ser disponível, porque foi assim que nós vimos ao longo destes anos que trabalhamos, que é isto no fundo que o promotor precisa, é isto no fundo que quando o tratorista vai começar a fazer umas ripagens, se já tiver esta informação em shapefile ou em KPMZ, até no seu telefone, sabe exatamente onde está o sítio arqueológico e onde não deve passar. Depois, nos trabalhos de campo, que é uma das questões muito importantes e que nós vimos acontecer, ainda vemos acontecer um pouco por todo o lado, que é, há um ponto, como no caso aqui da imagem, ou uma série de pontos, como no caso da imagem do lado direito, mas um ponto, como eu disse há pouco, não é um sítio, um ponto é uma referência, é uma coordenada geográfica. E o que se vê muitas vezes, e nós já tivemos casos desse tipo, é que, como há um desconhecimento sobre o que é aquele sítio arqueológico, por exemplo, uma vila romana. Toda a gente conhece, sabe o que é uma vila romana e a extensão de uma vila romana. Uma vila romana jamais seria um único ponto. Mas às vezes, infelizmente, culpa também de nós, agentes do património, muitas vezes não sabermos passar essa informação, chegamos a um sítio que foi afetado, que é uma vila romana, mas o ponto que está referenciado não foi afetado, mas um ponto não é um sítio arqueológico. Por isso, estes trabalhos de prospecção sistemática são basicamente andar por terreno e visualmente tentar ver à superfície do terreno situações que nos permitam delimitar um polígono, como nesta imagem aqui, tínhamos o ponto, neste momento temos o polígono, nos outros sítios temos os outros polígonos todos dentro daquela parcela, e qual é a vantagem disto? Neste caso aqui, a adaptação do plano do sistema de rega, que é aquele, neste caso desta parcela, era o que iria ter um impacto maior sobre o subsolo, porque as ripagens aqui não foram muita profundidade, e então foi o promotor deste projeto decidiu adaptar o sistema de rega às manchas dos sítios arqueológicos. Esta parte é muito importante, e aqui com este trabalho, no fundo, nós estamos a acrescentar uma mais-valia, estamos a acrescentar informação que não existia. Depois, estes estudos têm um relatório técnico que serve de suporte à tal layer de arqueologia para ser usada no projeto, e neste relatório técnico é onde é feita a análise e avaliação de cada ocorrência patrimonial e a sua hierarquização, porque nem todos os sítios têm o mesmo valor, nem todos os sítios têm um valor idêntico, um valor patrimonial idêntico. A avaliação dos impactos estimados decorrentes da implantação do projeto agrícola, as propostas, quando aplicável, de algumas medidas de minimização e salvaguarda, e um conjunto de recomendações de boas práticas em áreas de existência de elementos patrimoniais, arqueológicos ou edificados que asseguram uma sustentável compatibilização futura da sua salvaguarda com o necessário uso dos solos por parte das entidades da área agrícola. Nesse sentido, podem ser feitos trabalhos de prospecção geofísica, que eu brevemente explicarei de seguida, sondagens, escavações arqueológicas, normalmente são feitas quando existe afetação do património, como nesta imagem do canto superior direito, que é uma estrutura negativa que foi afetada por uma vala de rega. A adequação, no caso da prospecção geofísica, permite limitar melhor os sítios e leva a uma adequação do sistema de rega. O acompanhamento arqueológico de algumas fases de implantação do projeto, normalmente é feito na parte da abertura das válvulas do sistema de rega, e também o património etnográfico, que é muito importante
e desculpe, professor Rui Fragoso, volto aqui à sua apresentação, faz parte de toda uma vivência daquela paisagem, alguma dela até que os nossos, no meu caso que ainda sou novo, mas os meus avós me falavam. Dentro destes trabalhos, nós utilizamos, e é o que deve ser utilizado, a detecção remota para a identificação de sítios. No caso, nós utilizamos nossa própria tecnologia, mas como é óbvio, tentamos sempre, porque há uma série de projetos agrícolas que já têm análise de solos, resistividade elétrica e por aí fora, e a utilização destes dados recolhidos para o património podem também ser utilizados para o próprio projeto agrícola. No caso, por exemplo, aqui é um levantamento levantamento topográfico com LIDAR, do qual é possível extrair as curvas de nível, a topografia no fundo, criar um modelo 3D e extrair as curvas de nível para uma boa gestão do projeto agrícola. Mas também fotos multiespectrais e por aí. A prospeção arqueológica, no fundo, é uma recolha, como eu falei, anda-se à superfície do terreno, são recolhidos materiais, e com esses materiais arqueológicos, neste caso uma vila romana, permite delimitar as zonas, ou seja, no fundo, isto é uma técnica tradicional, mas que tem bons resultados, porque permite delimitar as zonas de maior potencial arqueológico, ou seja, aquelas zonas onde eu não vou querer passar, por exemplo, uma vala de rega, porque vai ter um impacto grande no património arqueológico. Mas permite também reconstruir, neste caso, como seria a disposição de uma vila romana. E aqui, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu aqui, quando estou a fazer estes trabalhos, seja por obrigação, seja por imposição da lei, seja porque eu os quero fazer, eu estou a contribuir com informação, ou seja, estou a criar informação cultural. E depois, a prospeção geofísica, neste caso, no Alentejo, o melhor método é a prospeção magnética, porque permite varrer grandes áreas, e que basicamente, não entrando em grandes pormenores técnicos, não é o objetivo disto, o meu objetivo aqui é mostrar-vos ferramentas que, por um lado, fazem com que os projetos agrícolas cumpram com a lei, fazem com que se consiga evitar dano no património cultural e que produzem informação. Ou seja, o contexto de ocupação é o contexto de vivência, por exemplo, uma vila romana, onde houve casas, onde houve pessoas. O contexto arqueológico é, no fundo, o contexto onde já não existe ninguém, já só existem ruínas, e a identificação magnética com este aparelho. Um exemplo é meio urbano, mas é um exemplo onde a identificação, a prospeção geofísica permitiu localizar as sondagens e ver as respectivas estruturas. Este já é um caso, não é olival, é amendoal, mas seja como for o caso, de umas estruturas que haviam sido intervencionadas no âmbito da EDIA, e a quando do projeto agrícola da reconversão nesta zona, o promotor quis saber a extensão destas estruturas arqueológicas para, por si mesmo, as salvaguardar. E então fez a prospeção geofísica, isto são duas cabanas da Idade do Bronze, e ficaram ali protegidas, e tem inclusivamente, se não me falha a memória, foi criado um pequeno espaço museológico no monte desta herdade.
Este é o caso de uma vila romana, onde na imagem da esquerda podem ver, não se vê nada à superfície, e com a prospeção geofísica temos uma série de edifícios, para vocês verem a escala, se repararem lá em cima tem uma igrejazinha pequenina na imagem da direita, e, ou seja, permite recolher esta informação toda que de outra forma seria impossível. E umas estruturas que existem muito, principalmente no Baixo Alentejo, que são os recintos de fossos pré-históricos, também que a geofísica permite, ou seja, estes recintos são uma espécie de santuários da pré-história, ou seja, seria aquilo que hoje, nestes recintos aconteceria aquilo que hoje acontece, por exemplo, em Fátima, num sítio onde as pessoas se juntavam para celebrar, várias festividades, que nós não sabemos, não é? Porque é pré-história. Relativamente a este tipo de recintos, nós há pouco tempo ganhámos um projeto da Fundação La Caixa com a Câmara Municipal de Serpa, cujo objetivo é criar um roteiro deste tipo de sítios, com imagens da geofísica, e ligar estes sítios com pequenas localidades, que normalmente eles estão localizados ao pé de pequenas localidades. Este, por exemplo, é ao pé da aldeia do Pinto, e fazer com que as pessoas se movimentem. Não é um turismo em massa, não é? Mas já é um contributo. Ou seja, por fim, um resumo, estes estudos de impacto patrimonial tornam-se verdadeiros quadros de referência, sistematizando os dados, facilitam e agilizam as decisões por parte da tutela do património e do promotor. Ou seja, é um modelo capaz de reduzir os riscos para as diferentes interesses envolvidos, assegurando a salvaguarda do património e reduzindo os potenciais conflitos entre diferentes atores destes processos, nomeadamente correntes destruições patrimoniais. Felizmente vamos vendo menos. Perspectivas é aquilo que nós já fazemos com vários promotores, que é a aplicação do método previamente ao início dos projetos. Nós, inclusivamente, grande parte dos projetos que temos hoje em dia, ainda nem o projeto está delineado de começar e já se está a fazer este trabalho. A utilização regular de métodos de análise utilizados em projetos agrícolas, como eu falei, a resistividade dos solos, percentagem de fosfatos, levantamentos aéreos de lidar, tudo isso é importante para a análise. E, no fundo, criar uma coisa que já vem sendo debatida há muitos anos, mas que não existe, que é o cadastro patrimonial dos prédios rústicos. Não só saber os limites, não só saber o tipo de solos, mas saber que património é que ali está. Porque só assim, e respondendo aqui à pergunta, é possível a compatibilização entre a agricultura e o património arqueológico? Claro que é, e nós temos visto que é. Agora, já vimos que é, mas que caminhos seguir para uma rentabilização do investimento no património? E eu vou deixar esta pergunta aqui para depois, para o debate, que é, no fundo, tentarmos, com a informação que estamos a criar, eu por lei, e vou já terminar, estou já um minuto atrasado, peço desculpa, mas por lei eu sou obrigado a fazer determinados trabalhos arqueológicos. Já que eu vou ter que os fazer, já que vou ter que investir nesse trabalho arqueológico, o que é que eu posso tirar dali? Se eu tenho, e deixo um exemplo, se eu estou a produzir azeite, tenho um lagar de azeite, e tenho uma vila romana dentro da minha propriedade que também tem um lagar de azeite, por que não utilizar essa informação e esse património como fortalecimento do meu produto? Obrigado.